Boa noite a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria, irmãos. É tão bom estar aqui com vocês essa noite, né? Uma noite quente, essa noite de terça-feira, para anunciar mais uma vez a palavra do Senhor. Estamos reunidos no nome daquele que tem poder para transmitir essa live que vai estar sendo feita para vocês, para tocar o coração de vocês, para alcançar aqueles corações que estão longe do Senhor. Amém? Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite. Eu sou o Luiz. Boa noite, irmão. Boa noite. Eu sou o Thiago. Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria. Boa noite a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Meu nome é Wagner. Boa noite a todos, pessoal da live. Eu sou o Felipe. Vamos estar com o coração mais louvor. Amém? Hoje o mundo oferece caminho demais. Você chora, você ri, nem sempre é feliz. Não te satisfaz, pois sua alma é grande demais. Só Ele pode encher-la, pode encher-la. Onde seus passos se perdem na estrada, nem sempre, quase nunca você tem que chegar e fazer o que fazer. Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Laia, 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 laia. E é com alegria, meus amados irmãos, que a gente, pela misericórdia de Deus, fazemos mais uma live para poder falar do santo nome de Jesus. E o tema dessa live para nós hoje está no versículo 17 do Evangelho quinto de São Marcos, que diz assim: então puseram-se a suplicar a Jesus para que fosse embora do seu território. É com muita alegria que a gente precisa prestar atenção nessa palavra que vai ser proclamada daqui a pouco para nós, Mas enquanto isso, eu convido você a alegrar o teu coração junto com o Senhor, a deixar que Jesus ele possa tomar conta de você hoje, que ele possa invadir a tua casa, invadir o teu coração, a tua alma, mostrar para você que Ele te ama, que Ele está junto de você, que Ele te quer cada vez mais perto. É por isso que hoje nós estamos reunidos aqui, para poder glorificar o nome do nosso Senhor. E com alegria vamos cantar mais uma música para que o nosso coração possa se abrir para a vontade de Deus. Amém? Vamos lá, irmãos? Mais um louvor. Vamos, Felipe. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Eu vou caminhando
quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre cantar, só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre cantar, só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Amém. Para você, meu amado, minha amada, que pegou a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, no versículo 15, esta noite de abrir o coração, é noite de entregar-se inteiramente ao Senhor, rasgar o nosso coração, meditando sobre essa palavra, pedindo para que o Espírito Santo do Senhor venha sobre nós, venha sobre você nessa noite, você que está necessitado de ouvir a palavra de Deus, você que precisa do agir do Espírito Santo nesta noite da sua vida. As portas do teu coração, as comportas do céu vão estar abertas para que Deus derrame chuva de bênção sobre você, sobre sua casa, sobre o seu trabalho, sua vida. Então é noite de pedirmos para que o Espírito Santo de Deus nos livre de todo o mal. E nessa noite estamos aqui para clamar o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa vir fazer morada sobre o nosso coração, sobre o seu coração, meu amado, que está triste nessa noite. Deus tem um propósito na sua vida, enviar o Espírito Santo para que possa levar alegria até você, enviar o Espírito Santo para que esse coração contrito se torne um coração alegre novamente. É hora de clamarmos para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Pedir para que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós, abra nossa mente e nosso coração para acolher a palavra, para acolher tudo aquilo que será falado, que será pregado essa noite. Amém? Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Sobre quem? Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa sobre nós. De novo, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Vem sobre nós, Espírito Santo repousa. Envia o teu Espírito Santo, Senhor. Pessoas, Senhor Jesus, que estão com o coração fechado, querido Senhor. Pessoas que necessitam do Espírito Santo nessa noite, Senhor. Pessoas que estão atravessando um momento ruim da vida, Senhor. Mas que o Espírito Santo, Senhor, advogado dos advogados, Senhor, possa nessa noite invadir, Senhor, o coração de cada um. Vem, Espírito Santo. Sopra o Espírito Santo, Senhor, sobre todos os necessitados, Senhor. Sobre todos nós, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito
repousa sobre nós. Você, meu amado, minha amada, que já desacreditou na vida, que já não acredita mais no que pode ser feito dela, Deus tem uma promessa na sua vida nessa noite. É necessário que nessa noite você abra o seu coração para o agir de Deus, para o entrar do Espírito Santo. É necessário que você hoje se rasgue nessa noite no teu coração, porque o Espírito Santo tem promessa na sua vida, porque Deus tem promessa na sua vida nessa noite, meu amado. Não desanima, ouve essa palavra de Deus para o agir do Senhor, o manifesto do Senhor na sua vida. Eu quero pedir esse repouso do Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, Senhor, sobre as nossas necessidades espirituais, Senhor Jesus, aonde nós muitas vezes encontramos, Senhor, desanimado, desacreditado da tua presença, do teu amor. Hoje o Senhor precisa ser diferente. Hoje nós estamos aqui clamando por nós, mas clamando também por aqueles que estão nos acompanhando, que também vai nos acompanhar, Senhor, em qualquer outro dia. Nós sabemos que o teu Espírito Santo, Senhor, nada pode impedir dele agir no nosso coração, na nossa vida. Nada pode segurar, nada pode impedir, Senhor. Tu és o Deus do impossível. Vem, Espírito Santo, repousa sobre nós. Repousa sobre a terra, repousa sobre esta paróquia, sobre essa comunidade, repousa sobre o nosso Brasil, repousa sobre o nosso Papa Francisco. Vem, Espírito Santo, vem o nosso hóspede da nossa alma, vem sem miséria, vem abundantemente sobre a nossa vida, Espírito Santo. Hoje nós necessitamos de você, do Senhor. Vem, Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, para a palavra em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo descerá sobre vós e vos dará força. E é essa força que o Espírito Santo está enviando sobre você nessa noite. Você que está desanimado, você que está cansado, você que está com o coração perturbado, com a mente perturbada, sopra, Espírito Santo. O Espírito Santo nessa noite está contigo. Essa noite o Espírito Santo veio para te dar ânimo novamente, meu amado. Sobre todos nós, Espírito Santo, repousa, traz unção para nós, Espírito Santo, repousa sobre nós. Irmão, chegou o momento da palavra de Deus. Para você que quiser nos acompanhar pela Bíblia, Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 15 e diante. Onde o tema eu já falei para vocês, vou falar novamente, está no versículo 17, que diz: então puseram-se a suplicar a Jesus para que fosse embora do seu território. Versículo 15: chegaram junto a Jesus e viram o possesso, aquele que tivera a legião, sentado, vestido e no seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que presenciaram o fato contavam-lhes o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então puseram-se a suplicar a Jesus para que fosse embora do seu território. Quando Jesus ia entrar no barco, o homem que estivera possesso pediu para ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como te mostrou misericórdia. O homem foi embora e começou a proclamar na Decápole tudo quanto Jesus lhe fizera, e todos ficavam admirados. Palavras da salvação. Meus amados, aqui para nós vai mostrar uma situação de exorcismo que o Senhor ele faz com um homem
lá para a região de Gerazareus, aonde ali Jesus ele atraca o barco e entra naquela região. Aquele homem ele estava possesso por uma legião de demônios. Então, de repente, ali, quando aquele homem vê Jesus, os próprios demônios levam aquele homem até Cristo e ali ele se ajoelha. E Jesus, vendo aquela situação daquele homem, ele faz o exorcismo e pede e ordena que aqueles demônios saiam daquele homem. Mas antes Jesus pergunta quem era ele. E eles dizem: nós somos uma legião porque somos muitos. Jesus ele faz a obra acontecer naquela região. Jesus ele faz as coisas acontecer porque ali havia um necessitado. Na noite de hoje não é diferente para mim, não é diferente para você, irmãos. Nós temos muitas necessidades na nossa vida, aonde Jesus ele quer nos ajudar. Onde o Senhor ele tem essa vontade, ele tem essa misericórdia de nos visitar nessa noite e fazer o milagre, fazer a cura acontecer na nossa vida. Mas qual é a situação que te leva a acreditar que Jesus ele é o único que pode fazer isso por você? Que situação você se encontra hoje? Esse homem não conhecia Jesus. Essa situação Jesus vai conhecer e ali Jesus ele age na situação daquele homem. E ali a cura acontece, o milagre acontece. O nome de Jesus é conhecido naquela região. E você, meu irmão? Qual é a situação que você se encontra hoje que você precisa do agir de Deus? Meus amados, Jesus estava do outro lado da barca, atravessou o rio e foi encontrar aquele povo gadareno. Aquele homem estava endemoniado, uma legião de demônios, e precisou que Jesus fosse até ele. O que você precisa nessa noite? O que você quer nessa noite? É necessário que Jesus vá até você nessa noite. É necessário que você suplique a presença do Senhor nessa noite, para que o Mestre chegue até você. E como aquele homem, você seja tocado pelo Senhor, para que a palavra do Senhor toque no seu coração. É necessário que você clame a Deus, a Jesus nessa noite, meus amados. Como aquele homem ficou maravilhado com tudo que aconteceu na vida dele. E você? O que você necessita nessa noite? Quais são os seus problemas? O que está te afligindo? Quais são os demônios que estão te atormentando? Qual é o vício que te aflige, meu amado? Abra o teu coração nessa noite para que Jesus possa entrar. Como Jesus visitou aquele povo gadareno naquela noite, ele visita você nesse momento. Mas é necessário que você se abra com ele. É necessário que você tome um novo caminhar. Como aquele homem fez depois que Jesus expulsou aquela legião de demônio nele. Pois ele queria seguir Jesus, mas foi necessário que Jesus pedisse para que ele ficasse, para que mostrasse para aquele povo o que foi feito com ele, com a transformação na vida dele. É necessário que você, meu amado, nessa noite, deixe Jesus entrar na sua vida. E é necessário a gente ler também a palavra, entender que aquele milagre que foi feito com aquele homem, o povo que estava ao redor não entendeu, não aceitou a presença de Jesus naquela região. Jesus ele tem sede de almas. Jesus ele tem sede do ser humano de ir até ele. Aquela região também estava necessitada. Jesus realiza o milagre. Jesus ele faz aquilo que o Pai ordena e ele fazia na vida daquele homem. Mas o problema é que muitas vezes, meus amados, aquela região é a mesma situação que muitas vezes eu e você nos encontramos. Quando Jesus ele realiza algo novo na nossa vida, muitas vezes a gente pede para ele ir embora porque a gente não se acha digno da tua presença. A gente não aceita o novo de Cristo na nossa vida. Aqueles homens ao redor viram tudo aquilo. O exorcismo aconteceu, o milagre aconteceu, a libertação aconteceu, mas o povo estava preso naquilo que é material.
naquilo que está escrito na palavra, nos porcos. Os demônios que pediram para o Senhor não expulse nós dessa terra, mas nos ordena que nós vamos para aqueles porcos. Quando a palavra fala uma legião, aqui diz para nós que havia aproximadamente 2.000 porcos. Irmãos, imagine essa quantidade de demônio numa só pessoa. Quantas brechas esse homem abriu para que essa quantidade de demônios entrassem na tua vida? Quantas brechas eu e você temos aberto na nossa vida, irmão? E vai entrando, a gente não percebe. O estágio desse homem era tão forte, era tão grave, que os demônios começaram a agir no físico dele. Aonde no decorrer deste capítulo 5, a partir do versículo 1, diz que ele era preso em grilhões, em correntes, e ele arrebentava tudo, e ele se feria com pedras. Olha o tamanho da força desse inimigo na vida desse homem. Quantas brechas esse homem abriu na nossa vida, quantas brechas que eu e você temos aberto na nossa vida, quantas situações nós estamos passando, e Jesus ele quer realizar o milagre. E para isso nós não podemos jamais agir como esse povo. Ao receber o milagre, pedir para que o Senhor ele vá embora da nossa vida, sabendo que muitas atitudes que nós temos afastam Jesus de nós. Ou melhor, nós nos afastamos de Jesus. Quantas vezes nós precisamos ir até Jesus? Quantas vezes Jesus fala conosco e nós não aceitamos aquilo que nos diz? Quantas das vezes nós somos opostos àquilo que Jesus quer que nós fazemos? Nós somos seres humanos, erramos, mas precisamos nos encontrar com o Senhor. É necessário que nós vamos até o Senhor ou que o Senhor venha até nós. Quantas vezes nós estávamos nesse mundo e foi necessário devagarzinho ir ouvindo a palavra, bebendo da fonte, indo na Santa Missa, ouvindo a palavra do Senhor, para que o coração nosso fosse sendo tocado, para que não deixemos as brechas, para que o inimigo não possa entrar na nossa vida e devagarzinho ir fazendo o que fez com esse gadareno. Quantas vezes é necessário que nós irmos até o Senhor? Você nessa noite que está perdido, você nessa noite que está no mundo das drogas, que está na pedofilia, que está no adultério, abra o seu coração. É necessário que você deixe Jesus entrar para devagarzinho essa mudança ir acontecendo na sua vida. É necessário que você se rasgue ao Senhor. É necessário que você tenha atitude de ir até o Senhor. Lá Jesus sabia que aquele homem estava endemoniado e foi até ele, mas para que libertasse ele e que ele ficasse naquela região, para que o povo visse o que foi feito para aquele homem, para que aquele povo acreditasse no Senhor. E ele ouviu da palavra e ficou naquela cidade. Quando você, meu irmão, se aproximar do Senhor e Jesus fazendo a mudança na sua vida, nunca dos seus amigos, ex-amigos vão se afastar, porque você vai se tornar uma pessoa diferente. Você vai se tornar um homem de Deus e tudo aquilo que pertencia já não pertence mais à sua vida. O Senhor tem uma obra nova para você. O Senhor tem um fazer novo na tua vida, meu amado. Nessa noite é a hora de entregarmos ao Senhor Jesus. É nessa hora que nós precisamos nos entregar a Jesus. Fazer aquilo que o Senhor pede, fazer aquilo que o Senhor necessita, que nós fazemos para Ele. Ele quer mudança na sua vida, meu amado. Ele quer mudança como Ele quis na vida daquele homem, aquele endemoniado. Foi necessário que Jesus fosse até ele. Mas essa noite eu tenho certeza que o Senhor está contigo, meu amado. Essa noite Jesus está te libertando. Essa noite Jesus está te curando. Sabe, irmãos, Filipe, Luiz, Wagner, a misericórdia de Deus é tão grande para nós. Como diz o meu irmão de caminhada de luz, Deus ele não precisa de nós, mas Ele quer precisar, porque Ele quer que nós possamos evangelizar, proclamar o Santo Nome, mostrar a misericórdia dEle, daquilo que Ele fez na nossa vida. Quem de nós quatro aqui poderia imaginar que hoje nós estaríamos aqui? Quem de nós quatro aqui, no caso do Filipe e do Luiz, que cantam na Santa Missa, participam do Ministério de Música,
o Wagner e eu estaríamos aqui falando do nome do Senhor. Jesus não precisa de nós, mas Ele quer precisar, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele não é um Deus de egoísmo. Aquele homem estava possuído. Primeiramente, Jesus queria salvar a tua alma, Jesus queria o teu coração. E ali, irmãos, Jesus ele deu uma palavra de ordem para aquele homem, a qual um dia Ele deu para mim, deu para o Wagner, deu para o Luiz, deu para o Felipe. Um dia Ele falou isso para nós, com outras palavras, é claro, que Ele diz assim: vai para a tua casa, para juntos dos teus, e anuncie-lhes tudo que o Senhor fez por ti, tudo que o Senhor fez por mim, fez pelo Felipe, fez pelo Luiz, fez pelo Wagner, e te mostrou misericórdia. Essa misericórdia onde Deus aqui, Ele se rebaixa até esse homem que estava com uma legião. Jesus resgata esse homem das profundezas do inferno. Jesus resgata esse homem das mãos de Satanás, como um dia Ele fez comigo e está fazendo até hoje. Está fazendo conosco até hoje. A cada dia que nós nos encontramos vivos, a misericórdia de Deus ela nos alcança, meu irmão. Não podemos fechar o coração para o Senhor. Esse homem no encontro, ele abre o coração, ele quis testemunhar a graça de Deus e começou a proclamar o nome de Jesus, a misericórdia de Deus. Deus visitou aquela região através de Jesus e deu continuidade através daquele homem. E aqui diz que os homens ficavam admirados. Verdade, isso que você está falando, principalmente essa parte final desse capítulo que ele fala do homem, quando ele saiu buscando as maravilhas que o Senhor fez na vida dele. E é verdade com isso que você está falando sobre nós aqui, porque nós só estamos fazendo isso. Não é fácil, é pouco que a gente faz. É pouco ainda que a gente faz, é muito pouco perto da grandeza da obra salvífica e misericordiosa que o Senhor tem feito na nossa vida todos os dias, não só hoje. Todos os dias o Senhor nos levanta, já é a primeira graça, e nós está de pé, está vivo. O Senhor nos põe de pé, nos levanta, já é uma graça. E o Senhor só pede, só não precisa. Fala sobre mim as maravilhas que eu tenho feito na sua vida, as mudanças que eu tenho feito na sua vida. Claro que tem um processo, amado, mas nós todos aqui não somos santos, não. Eu estou muito longe da santidade, só que nós estamos caminhando. É um caminho, um processo de conversão. A conversão ela não vem do dia para a noite. Esse homem teve a libertação dele, mas ele teve uma condição. O Senhor, quando Ele liberta a gente, quando Ele tira a gente das amarras do mal, quando Ele tira nós do pecado, Ele deixa uma condição: não retorne, não volte e caminhe comigo. Essa é a condição do vale, do rio. Eu acredito que isso acontece com todos nós. Essa é a condição. E para você, meu amado, que acha que não vai conseguir, o Senhor é misericordioso. Deus é misericórdia. Você ainda vai testemunhar todas as maravilhas que o Senhor fez na sua vida. Da onde o Senhor te tirou e da onde o Senhor vai te colocar. Porque pela honra e glória do Senhor, nesta noite você está sendo liberto em nome de Jesus. Eu creio, meu amado. E se você crê também, diga amém, porque o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Não acho que não dá mais, porque dá. Jesus é misericórdia. Jesus é misericórdia. Quando tudo estiver se encaminhando na sua vida, lembre-se, Jesus é misericórdia. Da onde você está e da onde você está, foi graças ao Senhor Jesus. E pode ter certeza, meus irmãos, o mundo, até mesmo os nossos familiares, pode desistir de nós. Pode. A humanidade, a gente é fraco, a gente tem a nossa fragilidade. A gente pode ter essa queda de desistir do outro. Mas Jesus não. Jesus ele nunca vai desistir dos seus filhos, porque Ele acredita na humanidade. Jesus ele acredita em cada um de nós temos essa condição de seguir, de evangelizar, de continuar sendo
a continuidade do teu evangelho, aonde ele confiou, começando pelo primeiro Papa, Pedro, e aí até os dias de hoje, conosco, a cada um na sua situação de Jesus ele te colocar, irmãos. Ele nunca vai desistir de você. Ele te ama. Tiago, está difícil para mim. Para nós aqui também está, irmão. Está difícil a nossa caminhada, está difícil. Não está sendo fácil. Mas nós sabemos o Deus que nós temos. Nós sabemos a força de Deus sobre a nossa vida. E nós só podemos e devemos confiar, porque Ele nunca vai nos desamparar e nunca vai desistir de nós. Amém, meus irmãos? Coloque, feche suas olhos agora, você que está do outro lado da telinha, do seu celular, ou do notebook, ou do seu tablet, ou compartilhando seu celular com algum irmão. Esse é o momento de você refletir a sua vida com o Senhor. Pode tocar uma música, essa música seja o seu envio hoje. Seja sua mudança, ou o começo de um processo de mudança que seja, mas é preciso começar, é preciso anunciar, porque ele diz que se a gente não falar no nome do Senhor, as pedras vão falar. Você imagina um dia você tropeçar com uma pedra no meio do caminho e ela falar assim: Jesus. Então tome posse dessas palavras essa noite e busque no Senhor. Amém? Andando no pecado, meu povo é escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Disse o Senhor: Misericórdia.
E nesse momento, o Senhor nos dá uma palavra que é para você, para mim, para vocês que estão ouvindo e achando que não tem mais saída. O Senhor nos responde aqui. Está lá no livro de Isaías, capítulo 41, no versículo 10. Tu és meu servo, nada temas, porque estou contigo. Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Nada temas, porque estou contigo. Não lance olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Vão ficar envergonhados e confusos todos aqueles que se revoltaram contra ti. Serão aniquilados e destruídos aqueles que te contradizem. Em vão os procurarás e não os encontrarás mais. Aqueles que lutam contra ti serão destruídos e reduzidos a nada. Aqueles que te combatem. Palavra do Senhor. Essa, irmão, é a palavra para você. Essa é a palavra para você que está pensando em desistir. Não desista nunca, porque o Senhor está contigo. Ele te resgatou nessa noite. O Senhor tem propósito, o Senhor tem um milagre na sua vida. Acredita. Você pega a sua palavra e relê na sua casa, Isaías 41, versículo 10. Porque o Senhor tem vitória. O Senhor não te rejeitou. Você está nas mãos do Senhor nessa noite. Sim, Senhor Jesus. Para que essa palavra, Senhor, ela se cumpra na nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa mesmo, Senhor, tocar no nosso coração. Para que todo o medo de evangelizar, para que todo o medo de falar no teu santo nome, Senhor, caia por terra, pelo poder do teu santo nome. O milagre, a libertação a qual o Senhor fez na vida desse homem, Senhor. A expulsão de tudo aquilo que fazia ele ser escravo, Senhor. Que venha fazer na nossa vida, Senhor, na vida dos teus servos, Senhor. Homens e mulheres que estão caídos, Senhor Jesus, com medo, Senhor. Com vergonha de falar, com vergonha do pecado a qual cometeu, Senhor Jesus. Nessa noite, Senhor, que todos os grilhões, que todas as correntes, Senhor, ela seja liberta pelas tuas mãos ensanguentadas, Senhor, para que cada um de nós possamos avançar, Senhor, alargar as nossas tendas da evangelização, Senhor, para que possamos, Senhor, ir por mar adentro, Senhor, lançar as redes a mais profundidade desse mar, Senhor, aonde os seus filhos estão se perdendo, Senhor, para que nós possamos tomar posse e falar em teu nome, Senhor, e proclamar que tu és o Rei, que tu és o Senhor dos Senhores, que tu és o libertador da nossa alma, tu és aquele que nos resgatou das profundezas do inferno, Senhor Jesus. Por isso, Jesus, olhe para nós, não olhe para os nossos pecados, Senhor, mas nos resgata dia após dia, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, continuar, Senhor, esse caminho da evangelização, de testemunhar a tua graça na nossa vida, Senhor. Liberta-nos, Senhor, liberta o teu povo, Senhor Jesus, para que possamos, Senhor, acreditar cada vez mais em ti, Senhor Jesus. Vamos cantar mais uma vez, vai falar por mim. Não há o que temer, sou eu que falarei em ti. Não há o que temer, sou eu que falarei em ti, pois estou contigo para te livrar. Confia em mim para te livrar. Confia em mim. O Senhor hoje me dá uma visualização que Ele visita alguns corações que estão empedrados, corações que estão desanimados, corações que não acreditam em mais nada, só vê derrota, só sente derrota na tua vida. Meu irmão, hoje Jesus Ele te visita. Hoje o Senhor Ele quer tocar em você, Ele quer te libertar.
Para isso é preciso fazer aquilo que aquele homem fez. Aceitar o toque do Senhor. Aceitar a ordem de Deus na tua vida, irmãos. E eu confirmo, irmão, essa visualização. Para você que está assistindo essa live sentado no chão, para você que está se achando derrotado, o Senhor está te pegando pelas mãos agora. O Senhor está te levantando, porque tem algo grandioso para fazer na sua vida, meu amado. Não desista, não desista dessa noite. Deixe o Senhor entrar, abre as portas do seu coração para que Jesus entre, como fez aquele gadareno, como Jesus visitou aquele povo e aquele homem ficou anunciando a palavra do Senhor nessa noite. Você é a promessa do Senhor. Deus tem algo grande para fazer na sua vida, meu amado. E é assim, irmãos, a obra de Deus. Quero agradecer a você que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar no outro dia qualquer. Você que está nos acompanhando, compartilhe, porque sempre tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Agradeço o Wagner, agradeço o Felipe, agradeço o Luiz. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele está nos dando de falar no teu santo nome. Homens pecadores somos nós, mas estamos tentando fazer a vontade de Deus. Obrigado, Jesus, pela tua divina misericórdia sobre a nossa vida, Senhor. Seja exaltado, seja glorificado para todos sempre, Senhor Jesus, por cada dia que nós vivemos. Sem ti, Senhor, nada somos, nada podemos, Senhor. Assim também agradeço pela vida de cada ser humano que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar. E para você, meu irmão, eu quero fazer um convite. Domingo agora começa o retiro de carnaval aqui em Aparecida. Estaremos lá no centro de evangelização Padre Vitor Coelho de Almeida, que fica atrás do shopping, no centro de apoio ao Monteiro. A partir das 14 horas, a entrada do pátio será gratuita para aqueles que têm a placa de Aparecida, Lagoinha, Potim, Roseira e Guará. Se você tem a placa do Mercosul, faz o cadastro no site do santuário e terá a entrada gratuita a partir das 14 horas. Você é o nosso convidado a ter o Carnaval Santo junto com o Senhor Jesus. E convido você também a participar dos grupos de oração que tem na nossa diocese. Cada paróquia, cada comunidade tem um grupo de oração. Amém? Amém, irmãos. Obrigado por essa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, meus amados. Deus abençoe cada um de vocês. Uma santa e abençoada noite. Vamos lá, vamos cantar. Vamos cantar, cantar a paz de Deus, Senhor Jesus. Deixa